vai falar sobre o miocárdio, né? Que é o músculo do coração, gente, que é realmente a parede que vai fazer as contrações, que é aquela estrutura formada pelo músculo estriado cardíaco, tá joia? Então, vamos lá. Miocárdio. Então, gente, compondo, né, a parede do coração, se a gente olhar nessa figura aqui, ó, a gente tem algumas camadas, tá? Então, tem uma camada mais interna, que é o endocárdio, né? Tá em lilás aqui, em roxo. A gente tem a camada média, que é a camada muscular, né? Que é o miocárdio. Então, miocárdio, gente, é um músculo do coração, tá? E a gente tem a camada mais externa, que é a camada que está por fora, que reveste, né? Que é o epicárdio, tá? Que é formado pelo pericárdio visceral. Então, pessoal, a gente vai ter aqui essa composição que é a parede do coração, tá? Vamos ver aqui, então, essa partezinha, como que tem cada característica, cada detalhe dela. Vamos começar aqui com o endocárdio, pode ser? Então, o endocárdio, ó, é a parte mais de dentro, tá? Eu peço que vocês acompanhem aqui o texto comigo, ó, para a gente poder fazer a leitura. Então, o endocárdio é o tecido endotelial, uma espessa camada subendotelial de fibras elásticas e colágenas. Então, basicamente, gente, o endocárdio é tecido conjuntivo, tá? Tecido conjuntivo. Qual que é a função, né? Para que ele serve? Então, vamos acompanhar aqui, ó. Ele serve de revestimento interno, protetor das câmaras e das válvulas, tá? Então, endocárdio é a parede de proteção interna do coração. Protege o quê? Protege as câmaras cardíacas, que são os átrios e os ventrículos, e também as válvulas, tá? Depois aqui, pessoal, a gente tem o músculo, né? A camada média, que é extremamente importante, tá? Miocárdio. Então, o miocárdio já vai ser a camada de tecido muscular, tá joia? Ela é formada, vamos acompanhar aqui comigo, ó, tecido muscular cardíaco, separado por tecido conjuntivo, incluindo capilares sanguíneos, capilares linfáticos e fibras nervosas, tá? Então, esse aqui é o nosso miocárdio. O miocárdio produz, aqui, função, né? Produz as contrações musculares que ejetam sangue a partir das câmaras cardíacas. Então, o miocárdio vai ser aquela região que vai produzir a contração muscular, né? Quando a gente falou agora há pouco ali atrás, né, que o ventrículo contrai para levar o sangue para a artéria, então essa contração do ventrículo, pessoal, é promovida pelo miocárdio, pelo músculo cardíaco, tá? E aí, na porção mais externa, aqui, ó, a gente tem o epicárdio. O epicárdio é a parte mais de fora, né? Ele é formado pelo pericárdio fibroso e pelo pericárdio seroso. Então, assim, pensa que tem dois papéis, vamos, entre aspas, né? Você tem um embrulho e você tem dois papéis embrulhando o coração. Um mais de dentro, que é o pericárdio seroso, e o mais de fora, que é o pericárdio fibroso, tá? São envoltórios que a gente tem ali também de tecido conjuntivo que envolve o coração, tá? Então, olha só, característica: é uma membrana serosa, incluindo os capilares sanguíneos, capilares linfáticos e fibras nervosas. Função: atua como cobertura externa e lubrificante. Então, protege e dá espaço ali para o coração poder
funcionar direitinho, né? Deixar aquela estrutura com espaço e com lubrificação mesmo, né? Para poder fazer a contração, tá? Então, pessoal, essas aqui são as partes que compõem a parede do coração, tá joia? Agora a gente tem que entender um pouco mais sobre o miocárdio propriamente dito, né? Como é que é composto esse músculo cardíaco, né? Quais características que ele tem. Então a gente tem 7 pontos aqui, ó, para a gente dar uma olhada, uma discutida. Eu preciso que vocês vão acompanhando aqui comigo. Então aqui, primeiro ponto. O miocárdio, gente, as fibras do miocárdio contém um tipo de fibra semelhante com as fibras lentas do tipo 1. Então, lembra do músculo estriado esquelético? O miocárdio, ele é formado pelo músculo estriado cardíaco e ele vai ter, então, fibras semelhantes às fibras do tipo 1, tá? Mas é da forma dele, né, pessoal? Do jeitinho dele. Segunda característica, são altamente aeróbias e contém um grande número de mitocôndrias, tá? Então, gente, o miocárdio, ele tem a característica de ter fibras altamente aeróbias e com muita mitocôndria, tá? Então, por que isso, gente? Porque ele vai precisar o tempo inteiro funcionar. O coração não pode parar, né? Se o coração parar, a gente tem uma parada cardíaca. E esse coração, pessoal, esse músculo cardíaco, ele tem que funcionar com oxigênio, com uma alta demanda de oxigênio. Ele é muito bem vascularizado, né? Ele tem muitos vasos sanguíneos ali ao redor dele, que são as artérias coronárias que estão aqui, ó, que permitem um aporte sanguíneo bem grande e que faz com que, então, a gente tenha essa chegada de oxigênio e de glicose também, né, que a gente sabe que é importante, para que abasteça esse sistema todo. E lembrar que ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, o tempo inteiro, durante toda a nossa vida. Assim esperamos, né? Então, ele funciona realmente desde quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe, tá? Se eu não me engano, desde a 6ª semana de gestação, o coração já começa a bater. Aqui, o terceiro ponto. O miocárdio tem fibras que se interligam, semelhantes a uma treliça, via discos intercalados. A estimulação de uma fibra propaga o potencial de ação para todas as células. Então, é como se fosse, né, uma treliça é algo que fica assim, sobreposto, né, que fica ligado. E quando a gente tiver, pessoal, o potencial de ação, quando esse potencial de ação chegar e despolarizar a célula cardíaca, isso vai se propagar para as outras, para que a gente tenha harmonia na contração, né? Isso a gente falando da fisiologia, falando do funcionamento normal, tá? O miocárdio também, aqui o ponto 4, ó, contém as mesmas proteínas contráteis, que são a actina e a miosina. Então, as mesmas proteínas que a gente vê no músculo estriado esquelético, a gente tem no músculo estriado cardíaco, tá? Quinto ponto. Contrai segundo o modelo de contração por filamento deslizante. Mesma questão, né? Da sobreposição dos filamentos. Sexto ponto. Pode alterar sua força de contração em função do grau de sobreposição dos filamentos de actina e miosina, devido a alterações do comprimento da fibra. Então, assim, pessoal, no músculo esquelético, estriado esquelético, a gente pode ter diferentes graus de contração, tá? Eu posso fazer mais força ou menos força. E no músculo estriado cardíaco? Também eu posso ter. Claro que tem um limite para isso, né? Mas eu posso fazer também uma maior sobreposição ou uma menor sobreposição dos filamentos de actina e de miosina. E aí, com isso, pessoal,
eu consigo, tá, ter a maior força de contração, tá joia? No sétimo ponto, pessoal, tem uma outra característica que chama a atenção da gente, tá? Não vou levar o cursor lá porque senão vai tampar, né? Mas vamos lá comigo, por favor. Olha só. Lá no sétimo ponto está escrito o quê? Sem potencial regenerativo, sem células satélites. E talvez esse seja o grande problema do músculo estriado cardíaco, né, pessoal? Não tem potencial de regeneração. Então, se acontece, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio. O que é um infarto agudo do miocárdio? Não está chegando oxigênio suficiente para as células do miocárdio. Elas não têm um metabolismo altamente aeróbio, tá aqui? Tem. Então, se não chegasse oxigênio, pessoal, o que vai acontecer com essas células? Elas vão entrar em colapso, elas tendem a morrer, né? Sofrer necrose. E aí, gente, o que acontece se esse coração, se esse músculo sofreu necrose? Ele vai se regenerar? Não vai se regenerar. Não tem potencial regenerativo. É por isso que, assim, os infartos, né, eles devem ser atendidos muito rapidamente. A grande chance da pessoa é essa. E pessoas que sobrevivem aos infartos, algumas vezes, pessoal, elas ficam com sequelas. Então, parte do músculo cardíaco, parte do miocárdio, deixa de funcionar, né? Perde a função, necrosa realmente. E aí, essa pessoa, claro, gente, se parte do músculo parou de funcionar, parte do coração deixa de funcionar. Então, aquele miocárdio, ele não contrai mais com tanta força, não tem a força, o poder de ejeção, que a gente chama. Força de ejeção é a força com que o ventrículo empurra o sangue para fora, né? Então, perde esse poder de ejeção e assim por diante. Isso os casos de pessoas que sobrevivem, que ficam com sequelas. Vai depender muito, né, gente, do quanto tempo aquele músculo ficou sem oxigênio, como que foi o socorro e assim por diante, tá? Mas só para a gente ter essa ideia de como que funciona essa questão do miocárdio, né? Algumas características importantes que a gente tem dessa fibra, algumas semelhantes com o músculo estriado esquelético, outras um pouquinho diferentes, tá? A gente comentou aqui, então, pessoal, que o miocárdio, ele precisa de um suprimento muito grande de oxigênio, né? Oxigênio e glicose. Para facilitar, gente, eu vou falando oxigênio, mas vocês sabem, né, que no metabolismo, oxigênio e glicose sempre, tá bom? Então, assim, e como é que acontece esse suprimento, né? Como é que acontece para esse oxigênio, para essa glicose chegar no miocárdio? Então, ó, presta atenção aqui, tá? O miocárdio recebe seu suprimento sanguíneo via as artérias coronárias, tá? Artérias coronárias. A gente tem uma coronária direita, né, que é a artéria principal, e uma coronária esquerda. Então, pessoal, se eu perguntar assim para vocês, qual ou quais, né, os vasos que irrigam o miocárdio? Quais são as artérias que irrigam o miocárdio? Os vasos que irrigam o miocárdio? Os vasos que irrigam o miocárdio são as artérias coronárias, tá? Então, para começar, a gente tem duas, né? Que são as maiores, e depois elas vão ficando menorzinhas, né? Então, a gente tem a artéria coronária direita, que tá aqui, tá? Adivinha para onde ela vai? Pro lado direito do coração, né? E a artéria coronária esquerda, que tá aqui, que vai para onde? Pro lado esquerdo do coração, tá? E lógico, pessoal, esse aqui é o ramo principal, e daí ela vai mandando os raminhos aqui, ó. Esses ramos secundários, né?
distribuição aqui de ramos vasculares para todos os lados, tá? Então, a gente vai ter as artérias coronárias, que são as artérias que irrigam o coração, tá? As artérias coronárias, gente, elas têm origem direto da aorta. Ó, vamos acompanhar aqui nesse desenho mesmo, ó, tá vendo aqui a aorta? Esse aqui é o arco aórtico, né, onde a aorta faz a voltinha aqui, ó. É nesse pontinho aqui que sai a coronária, ó, a coronária direita e a coronária esquerda. Então, já sai daqui realmente porque, assim, tem que pegar aquele sangue ali logo que sai, o sangue oxigenado, o sangue mais oxigenado que a gente tem, né? Porque tá saindo ali daquele momento do coração para poder irrigar o miocárdio, tá? E aqui tá mostrando, ó, o ósseo da artéria coronária direita, né? O buraquinho que dá origem, e o ósseo da artéria coronária esquerda, tá? Pessoal, só fazendo um parênteses aqui, à medida que a gente faz atividade física, que a gente envelhece também, mas principalmente quando a gente faz atividade física ao longo de anos, essa ramificação das coronárias aumenta no nosso coração. Porque assim, nosso coração ele tem que trabalhar mais, ele precisa de mais suprimento sanguíneo, isso de forma fisiológica, tá? Normal. E aí, pessoal, o nosso coração, ele tá vendo esses raminhos aqui, assim, ó? Ele vai ficando mais ramificado, ramificado. Isso é importante para a prevenção da morte súbita quando a gente tem um infarto. Quando a pessoa tem um infarto, se ela tem poucas ramificações, o risco daquele miocárdio, né, sofrer uma lesão muito grande e acabar tendo uma morte de muitas células e levar também a pessoa à morte é maior. Quando a gente é mais velho, quando a gente faz atividade física, que a gente tem mais ramificações, a gente tem redes colaterais de proteção. Então, tem mais vasinhos distribuídos. E isso pode ser uma proteção, porque, por exemplo, vou mostrar aqui, ó. Vamos supor que esse vasinho aqui, ele que eu tô passando aqui, ó, ele entupiu, tá? Foi infarto. Mas se esse vasinho aqui de cima chegar até aqui embaixo, vocês concordam que aí esse vaso de cima que estava bom aqui, ó, chegando até aqui embaixo, vai pegar e vai manter a função? Não vai deixar essa pessoa sofrer, né, uma lesão do miocárdio, ou essa lesão do miocárdio vai ser menor, tá? Então, o infarto fulminante, que é aquele infarto que muitas vezes dá a morte imediata, né? Ele é mais comum na pessoa jovem, que tem uma circulação colateral menor, tá? E então, como eu disse para vocês, a idade e também a atividade física ajuda nessa formação dessa rede de proteção. Então, mais uma coisa aqui para a gente pensar em relação, né, os exercícios físicos, tá? Pessoal, falei das coronárias, das artérias, tá? Daqui a pouco, qualquer coisa, a gente vai parar, volto para o chat. Se tiverem dúvida, a gente tira, mas também se quiserem perguntar, abra o microfone e pergunta, tá bom? E agora a gente vai falar das veias, né? Porque também vai ter o suprimento venoso, né? A cobertura venosa para o coração. Então, olha só. As veias coronárias acompanham lateralmente as artérias e drenam todo o sangue do seio coronário, tá? Então, vai drenar tudo para o seio coronário, que é essa estrutura aqui que vocês estão vendo. Então, todo o sangue venoso, né, do vasinho azul, ó, ela vai ser direcionado para esse seio coronário, e o seio coronário vai direto para o átrio direito, tá? Então, a drenagem venosa do coração, pessoal, é captada toda, né? Aquele sangue que é o sangue desoxigenado, e já cai direto ali no átrio direito, tá? E as figuras é que elas estão mostrando isso aqui para gente observar, né? Como é que se dá essa questão aqui das artérias, das veias coronárias, tá? E o ponto que elas vão pegar e entrar no átrio direito,
tá? Aqui tá mostrando, ó, o ósseo do seio coronário, né? O buraquinho por onde tem a entrada, então, desse seio coronário, tá bom? E as veias, então, coronárias estão do ladinho das artérias. Vamos só, então, falar um pouquinho mais, né? Eu já vim falando para vocês, mas agora para a gente poder apresentar aqui, né? Escrito. Acompanhem comigo, tá? A manutenção de um suprimento sanguíneo constante para o coração é essencial. Então, vou perguntar para vocês: por que o coração precisa de suprimento sanguíneo constante, tá? Daqui a pouquinho lá no chat a gente vai conversar um pouquinho mais, mas vamos lá, gente. Por quê? Porque o metabolismo é altamente aeróbio. Então, as células do miocárdio vão ter uma alta demanda por oxigênio e nutrientes, por oxigênio e por glicose, inclusive em repouso, né? Que foi aquele que a gente comentou. O coração bate 24 horas por dia, 7 dias por semana, desde quando eu tenho 6 semanas dentro da barriga da minha mãe, né? Então, e espero que ele bata a vida inteira, né, pessoal? Por muitos e muitos anos aí ainda, né? Então, por isso, gente, ele precisa desse suprimento constante, tá? E aí vem a questão que a gente estava comentando do infarto. Quando o fluxo sanguíneo coronariano é interrompido por mais de alguns minutos, o coração sofre danos permanentes na morte das células, tá? Isso aqui, então, é o infarto do miocárdio, o infarto do agudo do miocárdio, IAM, tá bom? Pessoal, e aí, as células do miocárdio se regeneram? Não, né? A gente falou ali, as células do miocárdio, elas não se regeneram. Elas não têm esse potencial de regeneração, tá? E é por isso que a pessoa que sobrevive ao infarto e que teve perda de células, teve morte de células, elas muitas vezes ficam com o coração deficiente. O coração delas, né, não tem a mesma força para bombear, não tem a mesma força de contração, tá? Aqui para ilustrar, pessoal, está mostrando um exame, uma angiografia, que mostra um exame do vaso sanguíneo. Olha que bonitinho. Aqui a gente tem o vaso, né? Uma coronária, tá? E aqui está a obstrução. Tá vendo que o sangue não está passando da mesma forma, como no restante do vaso? E aqui já está depois de uma cirurgia de colocação de um stent, tá? E aí, ó, esse vaso aqui tá abertinho de novo, né? Voltou a abrir e a circular. Tá vendo que nessa imagem aqui, ó, até o vaso que é alimentado, o vaso secundário, que é o vaso menor, que tá aqui, ó, sumiu. Por que que ele sumiu? Porque na angiografia a gente observa o fluxo do sangue, né? Então não tá passando sangue aqui, pessoal, não tá passando sangue aqui. A hora que coloca o stent, que abre o vaso maior, aí o sangue volta a circular nesse vaso menor, tá bom? Então, gente, aqui mostrando essas características que a gente tem, o stent, para quem não conhece, ele é como se fosse assim Ai, como é que eu vou explicar, gente? Uma armadurazinha redonda, né? Que vai pegar e vai pegar aquela veia, né? Que tinha fechado, ele é colocado aqui dentro para manter ela aberta. Como se fosse uma redinha assim de metal, né? Para poder deixar ela aberta, firminha, e daí o fluxo sanguíneo volta a passar, né? Volta a passar fluxo ali, tá? Bem, também para a gente ir fixando bem esse conceito, gente. Espero que vocês tenham entendido isso aqui, ó. Do que depende a gravidade do infarto.
Do que depende a gravidade do infarto, gente? Tá aqui, ó. A gravidade do infarto está relacionado com o número de células cardíacas que morrem, tá? Então, quanto mais células cardíacas morrerem, quanto mais células do miocárdio, do músculo estriado cardíaco morrerem, mais grave é o infarto. Porque aí, pessoal, eu posso ter uma porção maior do meu coração, né, deficiente. Infelizmente, pessoal, algumas vezes essa morte ela é tão grande que esse coração não consegue mais, né? Não consegue mais ter as suas funções, manter o bombeamento cardíaco. E aí são as pessoas que acabam morrendo pelo infarto agudo do miocárdio, né? E depois tendo essa ideia também que não regenera, tá? Então, não sei se vocês já viram, já conviveram com alguém que teve infarto do miocárdio. E o que a gente vê, pessoal? Que a pessoa com infarto agudo do miocárdio, que sobrevive, algumas vezes fala assim: ah, eu perdi 70% da minha função cardíaca, eu perdi 20% da minha função cardíaca, 50%. Está ligado a essa questão do número de células que morrem e do quanto que isso afetou a função, né? Às vezes, gente, afeta o coração direito, às vezes afeta o coração esquerdo, e aí vai determinando as sequelas que a pessoa fica, tá? Tudo bem, pessoal? Então, vou fazer mais uma pergunta aqui antes da gente voltar lá para o chat, né? O que pode, vou anotar aqui para eu colocar lá, tá? Ajudar a diminuir o impacto do infarto. Então, o que ajuda a diminuir o impacto do infarto? São essas redes que eu falei para vocês, né? Essas redes aqui colaterais. Quanto mais ramificação arterial a gente tiver, pessoal, então, por exemplo, ó, essa artéria que vem aqui, ela chegando até mais aqui embaixo, e a artéria esquerda também chegando mais. Quanto mais sobreposição, maior a proteção, porque se de um lado bloquear, o outro lado compensa, tá? Como é que a gente consegue essa proteção? Exercício físico e idade, né? Aí é uma coisa boa para a idade, né? Geralmente a gente estuda envelhecimento, que só tem coisa ruim, né? Mas o coração da pessoa idosa é mais vascularizado, tá?